Palácio Imperial de Tóquio está a cerca de 2.100 quilômetros da China. Ele cobre só 1,3 milhas quadradas, e mesmo assim, nos anos 80, valia mais que todo o mercado imobiliário da Califórnia. Praticamente, isso não fazia sentido. Mas é assim que uma bolha se parece em 91. O valor total dos imóveis japoneses foi estimado em cerca de 20 trilhões de dólares, 5 vezes o de todos os Estados Unidos. Naquele período, o setor imobiliário e a construção respondiam por 1/4 da economia, e muitos achavam que isso seria permanente. Mas bolhas raramente duram, porque quando a bolha estourou, os preços dos terrenos despencaram em até 80%. Os bancos ficaram atolados, e sob mais de 1 trilhão de dólares em empréstimos ruins, o desemprego atingiu o pico e o Japão entrou em uma recessão que durou quase 25 anos. O colapso não foi uma exceção, mas sim um padrão, porque a história se repete. Só mudam os países, assim como a brutalidade de cada versão. Ao olhar para a China, não vejo semelhança com o Japão. 3 grandes erros agravaram a situação. Bots chineses vão tentar dar dislike em vídeos como este, mas você pode ajudar clicando em curtir. Obrigado. Por quase 30 anos, o mercado imobiliário da China foi uma verdadeira máquina milagrosa. Depois que o governo privatizou a habitação em 1998, as cidades explodiram com novas construções. Milhões de pessoas se mudaram das áreas rurais para centros urbanos reluzentes. E famílias comuns viram sua riqueza multiplicar apenas por possuírem um apartamento. Isso não foi apenas um boom imobiliário. Foi a força motriz por trás da ascensão da China ao status de superpotência. Em 2021, os números eram quase impossíveis de compreender. Imóveis e tudo relacionado a eles. As siderúrgicas, as fábricas de cimento, fabricantes de móveis, bancos e construtoras representavam de 5 a 30% de todo o PIB da China. Mas aqui está a parte mais louca. A família chinesa média tinha de 60 a 70% de suas economias de vida investidas em imóveis, mais do que o dobro do que os americanos mantêm em propriedades. Os governos locais eram ainda mais dependentes, obtendo 40% da receita só com a venda de direitos de uso da terra para incorporadoras. Em 2021, uma das bombas relógio explodiu. Essa foi a crise da Evergrande. As pessoas achavam que a crise começou em 2021, mas a realidade era: qualquer pessoa que trabalhava no setor poderia facilmente identificar o que estava prestes a acontecer, porque todo o setor estava operando um esquema. Mas um esquema legal. Incorporadores imobiliários chineses basicamente operavam um esquema de pirâmide legal, vendendo apartamentos inexistentes. Pegavam o dinheiro, compravam mais terrenos e repetiam o ciclo sem parar. Mas o único problema desse modelo era que ele funcionava enquanto os preços continuassem subindo e os bancos continuassem emprestando, o que significava que os incorporadores estavam afogados em dívidas. Mas ninguém se importava porque a música ainda estava tocando. Mas o governo chinês finalmente decidiu que já era o bastante. Em agosto de 2020, eles criaram algo chamado de Política das 3 Linhas Vermelhas. Essa medida deixou todos desamparados. O Banco Popular da China e o Ministério da Habitação impuseram 3 regras financeiras rígidas aos incorporadores, sob pena de sanções. O índice de ativos sobre passivos precisa superar 60%, e o de dívida líquida sobre patrimônio líquido ficar abaixo de 100%. Terceiro, o índice de caixa sobre empréstimos de curto prazo deve ser menor que 1. De forma simples, para cada 100 dólares em propriedades, a empresa não deve dever mais de 70. A dívida total não pode superar o que ela possui. A empresa precisa ter caixa suficiente para quitar os empréstimos que vencem no próximo ano, mas esse era o oxigênio da maioria das imobiliárias. A China cortou isso e o setor imobiliário parou de repente. Resultado, sem novos empréstimos, títulos ou socorro. O governo queria forçar essas empresas a se organizarem e pararem de apostar com dinheiro emprestado. Isso, no papel, fazia todo sentido, mas na prática, meio que destruiu o setor. Ou diríamos que isso aconteceria de qualquer forma. Investidores estrangeiros cessaram os empréstimos às incorporadoras chinesas, enquanto bancos locais só financiavam estatais ou projetos aprovados pelo governo em uma lista branca. O governo conseguiu estourar a bolha, mas agora ninguém queria fornecer o dinheiro necessário para manter a indústria viva. Todo mundo culpava ou o governo ou as empresas. Mas, na verdade,
O culpado foi a teoria do maior tolo que bagunçou tudo. Quando os preços das casas começaram a cair sem parar em 22 e continuaram caindo até 25. Algo crítico quebrou na mentalidade de investimento chinesa. Por décadas, comprar imóveis era considerado o movimento mais inteligente que você podia fazer com seu dinheiro. Mas agora toda essa lógica estava desmoronando. Alugar apartamento nas grandes cidades da China rendia menos de 2%, enquanto títulos do governo, mais seguros, pagavam igual ou mais sem esforço. O maior prejuízo veio com o segundo golpe. Os próprios preços dos imóveis estavam caindo. Os investidores não estavam apenas tendo retornos ruins, eles estavam perdendo dinheiro em duas frentes ao mesmo tempo. E isso por um longo período. As pessoas compravam ativos supervalorizados, apenas esperando vendê-los depois por um preço maior, não pelo valor real deles. No mundo financeiro, isso se chama teoria do maior tolo. Os chineses perceberam o erro? Sim. Mas pararam totalmente de comprar imóveis? Não, eles não pararam. Não porque fossem tolos, mas porque tinham grandes esperanças na lenda do mercado imobiliário. Enquanto toda a indústria desmoronava, a lenda abalada ainda permanecia de pé. Ela se chamava Vanke Companhia Limitada. Fora os principais insiders, todos achavam que a empresa era grande demais para falir. E havia bons motivos para isso. Por anos, a Vanke foi vista como referência em gestão responsável no setor, sendo o único incorporador confiável para investidores, mesmo quando tudo desmoronava. Ela se tornou a queridinha do setor por 3 motivos. O forte apoio do Shenzhen Metro Group, estatal que detinha cerca de % da empresa, o que já lhe conferia grande credibilidade. Primeiro, diferentemente da Evergrande, evitou alavancagem extrema. Também priorizava fluxo de caixa constante, giro rápido dos projetos e empréstimos disciplinados. Assim, a Vanke parecia ter um escudo invisível, que a protegia do caos que consumia seus concorrentes. Portanto, se a Evergrande representava tudo o que havia de imprudente e excessivamente alavancado no boom imobiliário da China, então a China Vanke deveria ser exatamente o oposto. A aposta segura, a empresa que fazia tudo certo, era um escudo contra o caos, um escudo com rachaduras. Poucos notaram, pois até 2024 a Vanke enfrentou a crise melhor que quase todas, mantendo crédito enquanto outros eram excluídos. No último trimestre de 2025, as rachaduras que vinham se formando abaixo da superfície, de repente se abriram completamente. A empresa enfrentava queda nas vendas e uma grande dívida prestes a vencer que não conseguia mais suportar. Mesmo assim, o mundo só soube da crise quando a própria Vanke anunciou sua queda. Parece loucura, né? Afinal, quem avisaria sobre a própria queda, certo? A resposta simples é porque eles não tinham opção. Foi um anúncio que mudou tudo. No fim de novembro de 2025, Vanke surpreendeu ao pedir aos detentores de títulos para adiar o pagamento de um título de 2 bilhões de yuans, cerca de 283 milhões de dólares, previsto para 15 de dezembro. Eles queriam adiar todo o pagamento, tanto o principal quanto os juros, por um ano inteiro, para 26. E não se tratava de algum instrumento obscuro no exterior, não. Esse era um título doméstico, detido por investidores chineses. E foi a primeira vez na história da empresa que Vanke perdeu um prazo de pagamento. O que agravou a crise foi a rapidez com que a posição de caixa da Vanke se deteriorou. No fim de junho de 2025, a empresa tinha 69 bilhões de yuans em caixa. No fim de setembro, esse valor caiu para bilhões. Boa parte desse dinheiro restante não estava acessível, pois estava presa em contas de garantia de projetos, dinheiro de pré-vendas, que legalmente não podia ser usado para pagar dívidas corporativas. A SP Global Ratings alertou que a Vanke enfrentava grande volume de títulos a vencer, enquanto o fluxo de caixa operacional deveria se tornar negativo. O pânico começou quando a notícia se tornou pública. Após a notícia, os títulos da Vanke despencaram. Um título em yuan, com vencimento em março de 27, que era negociado a 85 centavos do yuan dias antes, caiu para 40 centavos em 25 de novembro. As ações da empresa em Hong Kong atingiram mínima histórica, enquanto em Shenzhen caíram ao menor nível desde 2008. A Bolsa de Valores de Shenzhen suspendeu a negociação de 7 dos títulos negociados em bolsa da Vanke porque a liquidação foi tão severa.
Títulos em dólar no exterior tiveram desempenho ainda pior. O de novembro de 2027 caiu de cerca de 55 para 23 centavos por dólar em poucos dias. Mas outro monstro agravou a queda. Em outubro de 2025, os preços dos imóveis novos na China estavam caindo no ritmo mensal mais rápido de todo o ano, comprovando que a demanda imobiliária seguia muito fraca, apesar das repetidas promessas do governo de estabilizar o mercado. Lembra da queda da Evergrande? A implosão espetacular dela em setembro de 2021, quando deixou de pagar 131 milhões de dólares em cupons e transformou a crise imobiliária da China em manchete mundial. O governo do presidente Xi Jinping prometeu várias vezes resolver o problema, mas as soluções continuaram insuficientes. E um setor que antes gerava 1/3 de todo o PIB da China continuou perdendo valor. As esperanças estavam se esvaindo, os números desabando e tudo parecia sombrio e pessimista, até que o momento mágico finalmente chegou. Em setembro de 24. Naquele mês, o governo apoiou cortando taxas de hipoteca, flexibilizando regras de compra e pressionando bancos a conceder empréstimos para projetos específicos. Isso retardou a queda por um tempo e deu a impressão de estabilização no mercado imobiliário. Compradores e incorporadores tiveram um breve alívio, mas logo acabou. Em outubro de 25, as vendas dos 100 maiores incorporadores despencaram 41,9% em comparação ao ano anterior, caindo para apenas 253 bilhões de yuans. É a queda mais acentuada que vimos em meses. E isso nos diz algo importante. As medidas de flexibilização do governo não estão funcionando. Se você ampliar um pouco para ver o panorama geral, vai perceber que, ao longo de 2024, as vendas de novas moradias em todo o país totalizaram 814,5 milhões de metros quadrados. Isso representa uma queda em relação ao ano anterior. Mas é o seguinte, isso não é uma crise repentina. Nós estamos assistindo a esse colapso em câmera lenta há anos. Lá em 2021, as vendas caíram 25,7%. Depois, em 2022, houve mais uma queda de 17,3%. A tendência é inconfundível. Elas estão acelerando para baixo. No início, 25 lhes deu falsa esperança. O primeiro trimestre mostrou vendas de cerca de 185 bilhões de metros quadrados, uma queda de apenas 2,43%. Praticamente estável, certo? As pessoas pensaram, talvez tenhamos virado a página. No meio do ano, o primeiro semestre totalizou 183,6 milhões de metros quadrados, uma queda de apenas 4,4%, com vendas totais avaliadas em quase 3,9 trilhões de yuans. Mas julho chegou e destruiu esse otimismo. O valor das vendas despencou 24% no ano, para 211 bilhões de yuans. Vale lembrar que caiu impressionantes 8% só em relação a junho. E os especialistas estão aqui com uma má notícia e uma segunda má notícia. Os especialistas estão prevendo que os preços das casas vão cair 3,7% em todo o ano de 25. E, em segundo lugar, eles também não esperam nenhum alívio em 26. Não esperamos estabilidade antes de 27, no mínimo. Em outubro, os preços de casas novas em 70 grandes cidades caíram 2,2% em relação ao ano anterior. O que, na verdade, parece uma boa notícia, porque é a queda mais lenta desde março de 24. Veja os números mensais. Os preços caíram 0,5% de setembro para outubro, a maior queda mensal em um ano. Junho foi particularmente brutal, com uma queda de 0,3% de um mês para o outro, a mais rápida que vimos em 8 meses, e uma queda anual de 3,2%. No segundo trimestre, quando você considera a inflação, os preços reais caíram 0,38%. Mas é aqui que a coisa fica estranha. Em novembro, os preços das casas novas, na verdade, subiram 0,37% em relação ao mês anterior. Isso parece positivo, certo? Exceto os preços de revenda, o mercado secundário despencou 9,4%. O mercado está literalmente se dividindo em dois, com o mercado de revenda mostrando zero confiança. Em meio à escuridão, há um ponto positivo: Xangai.
É a única cidade de primeiro nível ainda em crescimento, com preços subindo 5,7% ao ano em outubro e aumento notável de 10,1% em novos imóveis em março. Mas Xangai é a exceção que confirma a regra. O verdadeiro pesadelo é o que está encalhado, sem vender. No final de agosto de 2025, havia aproximadamente 762 milhões de metros quadrados de moradias concluídas simplesmente paradas, vazias. Isso representa um aumento em relação aos 530 mil do fim de 2024. Em março, o estoque residencial disponível para venda havia subido para 121,58 milhões de metros quadrados. O índice de giro de estoque, basicamente, quanto tempo leva para vender tudo mesmo, melhorou um pouco, para cerca de 21 meses, em comparação com o pico de quase 26 meses em abril. Mas isso ainda representa quase 2 anos de casas não vendidas só se acumulando. Aqui está a parte mais assustadora. Há um estoque oculto sobre o qual nem falamos. Há cerca de 0,6 bilhão de metros quadrados à espreita nas sombras, resultado da diferença entre o planejado e o vendido pelos incorporadores. Em todo o mercado, a Vanke da China está sentada sobre 164,3 bilhões de yuans em dívida total com juros. Apesar do grupo metrô de Shenzhen ter aceitado este mês fornecer até 2 bilhões de yuans em empréstimos emergenciais no primeiro semestre de 2026, isso pode apenas adiar o inevitável. Relatórios financeiros sugerem que Pequim deu uma orientação preliminar ao governo local de Shenzhen para considerar uma abordagem orientada pelo mercado para lidar com a dívida da Vanke, o que é basicamente um código burocrático para deixar as coisas acontecerem sem um grande resgate do governo. O medo que agora se espalha pelo mercado é o de contágio. Se a Vanke quebrar, outros incorporadores vão achar ainda mais difícil conseguir refinanciamento. A pressão de venda no mercado imobiliário pode acelerar e reduzir os preços ainda mais rapidamente. Quando o alerta da Vanke foi emitido, o mercado não só reagiu mal, entrou em pânico total e as perdas se espalharam além de uma empresa. Em poucos dias, a Vanke deixou de ser uma aposta segura para parecer que talvez não sobrevivesse ao ano. A S&P Global Ratings basicamente deu o veredito final no final de novembro, quando destruiu completamente a classificação de crédito da Vanke, rebaixando-a até CTC. Isso não é apenas ruim, é catastrófico. É a classificação dada quando analistas acreditam que você pode dar calote em até 6 meses. Eles registraram uma observação de crédito negativa e afirmaram que a situação financeira da Vanke era insustentável, com a empresa ficando sem dinheiro rapidamente. Depois, foi puro caos. Quando a Vanke anunciou que não pagaria o título no prazo, 6 de seus títulos perderam mais de 10% do valor em poucas horas. Um dos títulos estava tão ruim que caiu 2% em uma única sessão de negociação. A Bolsa de Valores suspendeu as negociações para evitar colapso, o que também ocorreu nos mercados internacionais. Os títulos em dólar de Vanke, com vencimento em 2027, eram negociados a 20 centavos por dólar. Isso já diz tudo. Os investidores estrangeiros já haviam perdido a esperança de reaver seu dinheiro. As ações da empresa caíam, atingindo em Hong Kong seu menor valor histórico, enquanto as ações em Shenzhen despencaram para o mesmo nível da crise financeira de 2008. Mas foi isso que realmente deixou todo mundo arrepiado. 2 grandes bancos chineses rejeitaram pedidos de empréstimo emergencial da Vanke para cobrir pagamentos de dezembro. Isso é importante porque Pequim pressiona os bancos a seguirem prestando aos incorporadores imobiliários, independentemente da situação. Se os bancos estão tão assustados com as finanças da Vanke a ponto de desafiar a pressão do governo e se recusarem a emprestar até mesmo para uma empresa com apoio estatal, então, a situação está além de qualquer salvação. Acontece que essa rede de segurança tinha alguns buracos bem grandes. O metrô de Shenzhen ajudou a Vanke no início de 2025 com empréstimos de mais de 30 bilhões de yuans. Eles também afirmaram publicamente que apoiam a empresa. No final do ano, algo mudou.
eles passaram a impor mais condições para liberar dinheiro, exigindo garantias e termos melhores antes de ajudar novamente. O grande choque foi quando todos souberam que Ivanka teve que entregar sua joia da coroa. 57% da One Wall, empresa de administração de propriedades. Isso estava dando um bom dinheiro só para conseguir aqueles empréstimos do metrô de Shenzhen. Isso não é uma missão de resgate, é uma transação de penhor. Isso mostrou que até o apoio do governo tem preço e limites rígidos. Então, onde tudo isso deixa o mercado imobiliário da China à medida que avançamos por 2025? O caos se estabilizou nesse declínio feio e contínuo, que só piora apesar de qualquer tentativa. O governo afrouxou regras nas grandes cidades para incentivar ricos a comprarem apartamentos de luxo. E isso ajudou um pouco no topo do mercado, mas essa é a menor parte da realidade. O que realmente revela o medo dessas empresas é observar o início de novas construções, pois indica se os incorporadores veem futuro nesse setor. Esses números estão em queda livre, caíram quase um quarto em 2024, e depois mais uma queda de 20% no início de 2025. Os incorporadores basicamente pararam de comprar novos projetos completamente, porque não conseguem ver como conseguiriam lucrar com eles, e estão muito focados apenas em sobreviver mais um mês. O mais devastador é que nem conseguem concluir os prédios já iniciados, onde famílias investiram todas as economias como entrada. O governo tem gritado desesperadamente com essas empresas para que terminem essas casas porque estão apavorados com a possibilidade de tumultos. Mas, mesmo assim, a conclusão caiu quase 15% na primeira metade de 25. Por quê? As construtoras estão tão quebradas que não conseguem pagar os trabalhadores, mesmo com pressão constante dos funcionários do governo. Em outubro, alegaram ter aprovado mais de 7 trilhões de yuans em empréstimos para esses projetos da lista branca, suficientes para concluir milhões de apartamentos. Parece incrível à primeira vista, mas quando você aprofunda no que realmente aconteceu, a situação fica muito mais nebulosa. Aprovado não garante que o dinheiro foi destinado a algum lugar. O Banco Agrícola da China revelou ter liberado apenas cerca de 5% do aprovado em meados de 2025. Depois, analistas da Trivium China notaram algo suspeito. O governo seguia anunciando grandes aumentos em empréstimos aprovados, de 4 para 7 trilhões. Mas, ao analisar os dados reais de crédito para construtoras, os números quase não mudavam. Os bancos provavelmente apenas reclassificaram empréstimos antigos como de lista branca para agradar seus chefes em Pequim. Na verdade, não estavam criando uma grande quantidade de novos empréstimos. Mas sabe de uma coisa? Mesmo com toda essa engenharia financeira e contabilidade duvidosa, a lista branca realmente funcionou para o seu verdadeiro propósito. No final de 2025, mais de 7 milhões e meio de casas que estavam meio construídas finalmente foram concluídas, e as famílias puderam se mudar. Isso foi crucial, pois compradores de imóveis irritados passaram a boicotar hipotecas, dizendo: se não terminar meu apartamento, não pago o empréstimo. Se esse movimento se espalhasse, poderia derrubar todo o sistema bancário. Concluir essas casas não era sobre economia imobiliária, mas sim evitar que o país explodisse. Enquanto isso, o colapso imobiliário gerava outra grande crise que ameaçava o governo. Funcionários locais na China financiavam novos metrôs, aeroportos e rodovias. Ao vender terrenos para incorporadoras e tomar empréstimos baseados em vendas futuras por veículos especiais, o mercado imobiliário implodiu. As vendas caíram 16% em 2024 e o dinheiro emprestado ficou sem fonte para pagamento. Pequim foi ao extremo e, em novembro de 2025, anunciou um resgate de cerca de 10 trilhões de yuans. Isso representa 1,4 trilhão de dólares destinados a evitar que governos locais quebrem e gerem crise de dívida soberana. Os governos locais acumularam o que chamavam de dívida oculta, basicamente empréstimos feitos fora dos registros oficiais por veículos financeiros para contornar os limites de endividamento. E isso já tinha ultrapassado trilhões de yuans. O problema era que grande parte dessa dívida era de curto prazo e cara, com taxas de juros que drenavam os orçamentos locais todo mês.
O pacote de resgate concedeu 6 trilhões de yuans em novo endividamento ao longo de 3 anos. Refinanciar toda essa dívida tóxica em títulos oficiais do governo, com juros bem menores e prazos mais longos. Depois, lançaram mais 4 trilhões de yuans em títulos especiais ao longo de 5 anos. Se tudo saísse como planejado, reduziriam a dívida oculta de mais de 10 para menos de 2 trilhões até 2028. A economia nos juros liberaria cerca de 600 bilhões de yuans para os governos locais usarem, em vez de só pagar a dívida. Veja, o que você precisa entender é que isso não era um estímulo, nem dinheiro sendo injetado na economia para incentivar gastos ou compra de casas. Foi engenharia financeira. Transferiram dívidas de veículos de contas obscuras para os livros oficiais, permitindo que reguladores as vissem e gerenciassem. Isso impediu o colapso sistêmico imediato, mas não resolveu o problema principal. Ninguém na China quer mais comprar imóveis. Eles viram os preços caírem por 3 anos seguidos e não acreditam que vão subir. A confiança do consumidor caiu para 80, bem abaixo dos mais de 120 dos bons tempos. Muitos estão assustados com a chance de perder o emprego, principalmente em construção, imóveis ou finanças. Por isso, estão economizando tudo? A poupança das famílias saltou para 160 trilhões de yuans em meados de 2025, um aumento de mais de 10% em apenas um ano. Ninguém está gastando, o que significa que as empresas não conseguem vender nada, o que significa que elas não podem contratar, o que faz as pessoas economizarem ainda mais. Isso empurrou a China para uma deflação real. Os preços basicamente pararam de subir, e os preços das fábricas estão caindo de fato assim que a deflação se instala. É incrivelmente difícil de quebrar, porque as pessoas simplesmente esperam as coisas ficarem mais baratas, o que significa menos gastos, o que força mais cortes de preços. E o ciclo continua se alimentando. Os números mostram a verdade brutal. O setor imobiliário costumava adicionar vários pontos ao crescimento do PIB todo ano, mas agora está ativamente puxando o crescimento para baixo. O FMI calcula que esse colapso reduz em 2 pontos percentuais o potencial de crescimento futuro da China. Pequim mantém a meta de 5% de crescimento e aposta em veículos elétricos, baterias e painéis solares para compensar. Não dá para substituir um setor que era 25% da economia só com alguns setores de exportação. A matemática não permite. O governo chinês investe bilhões para resolver o mercado imobiliário, mas o impacto é mínimo. Os dados mostram uma situação chocante. A China reduziu taxas de hipoteca, diminuiu pagamentos iniciais, reforçou supervisão dos fundos de pré-venda e ampliou crédito às construtoras com a lista branca. E a principal medida, uma linha de recompra de 100 bilhões de yuans para adquirir estoques não vendidos. Parece enorme, né? Mas os analistas que diziam que a recuperação começaria em breve, há poucos meses mudaram de opinião. Agora afirmam que a recuperação ainda está longe. Ou seja, isso não funciona. Vamos analisar a recompra de 100 bilhões de yuans. Teoricamente, isso poderia comprar cerca de 1,6 milhão de metros quadrados de imóveis não vendidos, cerca de 19% do estoque vazio na China. O problema é que, mesmo comprando só essa parte, na verdade seriam necessários cerca de 0,3 trilhão de yuans. Se os imóveis forem vendidos com descontos de 50%, isso é 14 vezes mais do que foi destinado. As medidas de apoio não correspondem ao tamanho do problema, e a situação piora. Não se trata apenas de quanto dinheiro está disponível, mas sim de quanto está realmente sendo utilizado. Até setembro de 25, só 5,3% dos 300 bilhões de yuans tinham sido usados, nem 6%. Em 23, um programa piloto semelhante de 100 bilhões de yuans teve uma taxa de utilização de apenas 2%. Quando o dinheiro fica parado sem uso, há algo fundamentalmente errado. O problema é que não se resolve a demanda só com políticas. A demografia mudou, menos pessoas precisam de casas e a acessibilidade está no limite. Mesmo assim, muitos não conseguem comprar. A incerteza no emprego faz todos economizarem. O mercado imobiliário da China segue em queda. Não é porque o governo não está se esforçando o suficiente, mas porque essas medidas de apoio estão enfrentando forças muito maiores do que qualquer ajuste de política pode lidar. Só dinheiro não vai resolver isso. É preciso pessoas dispostas e capazes de comprar. Mas a China atualmente carece de ambas. Ao contrário do Japão,
3 fatores diferenciam a situação chinesa. No Japão, a bolha estourou após o pico dos preços. Já na China, o crédito foi cortado com o mercado em queda, causando um congelamento repentino. O Japão enfrentou ativos supervalorizados. Já a China acumulou milhões de casas inacabadas, levando a uma crise financeira e à perda de confiança pública. Diferente do Japão, a economia chinesa depende fortemente do setor imobiliário. Receitas locais, riqueza familiar, bancos e empregos. Quando o setor imobiliário quebrou, tudo desabou. Por isso, a crise imobiliária na China vai além de apartamentos vazios e incorporadoras falidas. Isso virou uma transformação econômica total, remodelando a segunda maior economia do mundo em tempo real, com efeitos globais por muitos anos. A questão é se eles conseguem encontrar um novo caminho antes que todo o sistema ceda sob o peso de toda essa dívida e deflação.